O Espírito Santo, tá? Eu quero só aconselhar vocês, pastores. Eu vou passar muito rápido por estes textos, mas para você entender Espírito Santo, os dons, batismo com o Espírito Santo, ministérios, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. São 3 capítulos. Leia devagar, vá marcando, para que você não venha. Eu quero tocar num ponto que é muito importante. Deixa eu pegar aqui, Deixa eu ler aqui como texto base. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, para que vem o Espírito Santo? Para nos dar poder, nos capacitar com poder. Quando uma pessoa recebe a Jesus, Cleberton, ela já tem o Espírito Santo. Pega essa jarra para mim, pega um copo, por favor. Quando eu recebo a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Quando eu recebo a Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em mim. Então, veja bem, bota água aqui. Tá bom. Fica aqui. Tem água aqui? Dá para ver? Dá para ver, né? O copo tá vazio ou cheio? Tá? E agora? Tem água? Ok. Uma das figuras do Espírito Santo, ele é representado pela água. Quando eu recebo a Jesus, eu recebo em meu interior, no meu espírito. Presta atenção. Um Deus trino cria um homem trino, corpo, alma e espírito. Rios de água viva. Se tem rio é porque tem água. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí, digamos que eu venha para um encontro como esse, eu oro e jejue. Eu digo, Deus, eu quero mais de Ti. Tá aí. E agora, como é que tá? Tá? Quase, não é isso? É isso. Agora, esse aqui é um cristão honesto, sério, que está pregando o evangelho, mas que de repente não se sente fluir nos dons do Espírito. Mas ele já tem o Espírito Santo. Daí, é o que nós pregamos na reunião passada. Muita gente diz, mas será que eu sou digno de receber o batismo com o Espírito Santo? Você nunca vai ser digno. A dignidade veio através de Cristo, do sangue dele derramado na cruz. É por isso que você pode ser batizado, é por isso que você pode levantar mortos, é por isso que você pode expulsar demônios. Não é a sua dignidade, é a graça de Cristo em você. É você reinando em vida através de Jesus Cristo. É você liberando a tua palavra, a palavra do rei que está na tua boca. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E você dizendo, demônio, sai fora. Você ordenando com a tua boca as circunstâncias. Você criando vida onde existe morte. Você trazendo graça e favor onde a coisa estava perdida. Aí você ora, jejua, e você tem um momento de continuar buscando, e vai, e continua buscando, e continua buscando. Aí então, existe um momento como esse, que você vai buscando, e aí o que começa a acontecer? Continua. Pode continuar, o que está acontecendo aqui? Presta atenção, se ele continuar aqui, se isso aqui é uma fonte de água viva, é uma cachoeira,
E você representa este copo, vaso, quando está sendo derramado, e se não parar, primeiro que vai inundar este palco, depois vai inundar essa igreja, depois vai sair porta fora e vai inundar este bairro e esta cidade, e vai inundar, e a Bíblia diz, e toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Mas o problema, Ortega, é que essa coisa não pode ficar só aqui, ó. Ela precisa sair por aquela porta da igreja, para que os cegos vejam, para que aqueles que não conhecem a Jesus conheçam, e para que todos conheçam quão bom Ele é. A mensagem do Evangelho é poderosa, e a pessoa mais linda que nós podemos conhecer é o Espírito Santo. Escute, eu vou passar por estes textos aqui. Jesus disse, Mateus 3,17, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não, aliás, aqui foram palavras de João Batista, cujas alparcas não sou digno de levar ou desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Romanos 8, 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, até com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. 1 Coríntios 14, 32 diz que o espírito dos profetas está sujeito ao controle do próprio profeta. Como é isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo está sobre o controle de um profeta? O Espírito Santo, vou perguntar de novo, eu estou perguntando para líderes e pastores, está no controle de algum profeta? Claro que não. O Espírito do profeta está sujeito ao próprio. Aí a gente começa a entender. É igual numa reunião, por exemplo, o pastor está sendo usado por Deus para entregar uma palavra viva de Deus, e de repente tem alguém que se levanta para profetizar, e viram várias vozes, então é hora do profeta calar a boca. Tem hora para tudo. Eu tenho hora de falar em línguas e tenho hora de profetizar. 1 Coríntios 14, 1, sigam o caminho do amor e busca com dedicação os dons espirituais, principalmente que profetizeis, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Por quê? De fato ninguém o entende, porque em espírito, olha aqui, em espírito com E minúsculo, no versículo 2, fala mistérios, porque espírito com E minúsculo. Você precisa entender isso. Eu estou falando a líderes e pastores, para que depois você possa levar isso, que tem muita gente em dúvida. Tem muita gente em dúvida. Não, são muitos cristãos em dúvida. Eles acabam confundindo as coisas. Ele pensa que o Espírito Santo vai descer, abrir a boca dele e fazer ele falar em línguas, e não é assim. Quando você fala em línguas pela primeira vez, olha para mim, pela primeira vez, fala primeira vez. Naquela primeira vez é a primeira vez que você ouve a sua linguagem celestial, ou seja, a voz do seu espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É a voz do seu espírito. Ok? Vou continuar aqui. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Por que eu vou falar em línguas? Se eu não entendo, se os anjos não entendem, se os demônios não entendem, por que eu vou falar em línguas? Ora coriandre calabachoriandre surian oriandre calabachuri canta. A Bíblia diz porque a edificação a si mesmo.
A edificação, ela vem, precisar subir, pode subir, tá? A edificação, ela acontece dentro do nosso interior. Nós somos edificados quando falamos em línguas. Como assim, pastor? É porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Eu vou continuar aqui, tá, queridos? Gostaria, aqui quem fala em língua é assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Presta atenção. Há um dom de línguas, variedade de línguas, e há um dom de interpretação, correto? Correto? Não há um dom de interpretação? Claro. Só que 99% do que você vai falar em línguas é você e Deus. Não é para ser interpretado. Ok? A não ser quando Deus te usa e te entrega um recado, onde Ele fala à sua igreja. Coreatre calabachoria, oriquita la marrochantre calabanaya, uricinda la bachori cantre cala, rochendalava, rochentrule cantoteraia, lecochinda la maia. Eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu tenho chamado a igreja para ser cabeça e não cauda. Oricantre churiama tolica, jusempole assurianto, lisombacho, lecondava la bachore canta, locanaia, oricindalaia. Assim diz o Senhor, porque a minha glória chegará aos confins da terra, e vós sois a igreja que eu levanto como exército para levantar a minha bandeira do evangelho de norte a sul e de leste a oeste. Oramassuri canta na maia. Orecito Lamai. Dom de línguas é uma coisa, interpretação é outra. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Deus pode te dar uma mensagem em línguas e uma profecia, sim, claro. Porém, Paulo dizia assim: por isso eu falo em línguas mais que todos vós. Por que ele falava em línguas? Porque ele queria edificação pessoal. E eu estou tentando aqui trazer a clareza para vocês e talvez desmistificar algumas coisas que estavam. Pastor, quando é que eu falo em línguas? A hora que eu quiser. Como assim, pastor? Ela não é espiritual? Sim. O seu espírito foi retirado de você. Agora, eu não consigo, a hora que eu quiser, uma palavra de Deus para interpretar. Não. Aí é uma escolha divina. Mas o falar em línguas... Quando eu posso falar em línguas? Agora, amanhã, indo para casa, na rua, no ônibus. Pastor, mas eu devo fazer isso? Eu acho que você não tem por que ficar igual um doido, né? Não, a gente está falando assim porque muita gente... Veja bem, eu gosto de ter carro com película. Principalmente quando eu ando... Vai lá, eu ando no carro, boto um louvor e começo a falar em línguas, orar em línguas, a cantar em línguas, e de repente com película, para que ninguém... Ele está pirado. Não, sério? Porque assim eu estou me edificando, querido. É importante que você fale em línguas todos os dias. E alguém diz: pastor, eu acho que eu falei em línguas, mas eu perdi o dom. Presta atenção, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus te deu, Ele nunca tira. Isso é até um problema. Então, se um dia você falou em línguas, você tem o dom. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vou mais adiante. Vou dar uma pulada aqui, tá? Portanto, se eu não entender o significado de alguém, serei estrangeiro como quem falo. Por isso, quem fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Isso aqui, no 14,
1 Coríntios 1, 14, 14. Esse aqui é chave, tá? Pois se eu oro em línguas, olha o que diz aqui: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, sem entender. Esse texto mata tudo. Pois, se eu oro em línguas, o meu espírito, fala, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. E o que Paulo diz? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito é minúsculo, tá? O meu espírito, minúsculo, mas também cantarei com entendimento. É igual a pessoa que diz: eu recebi o dom de cantar em línguas. Quem fala em português, canta em português. Quem fala inglês, se alguém aqui fala inglês e quiser cantar em inglês, ele canta. Quem fala em línguas, canta em línguas. É diferente você receber uma música, uma melodia e começar a cantar em línguas. Sim, existe isso. Mas vocês estão me entendendo? Estão compreendendo? Tá. E eu já estou indo para o caminho final, tá? Porque o nosso propósito em passar isso aqui, são muitos textos, né? Mas eu passei para vocês 1 Coríntios 12, 13 e 14. Peguem isso aqui, não peguem como simplesmente uma palavra hoje, mas peguem como uma escola para a sua vida, tá? Para que você venha entender. Não é aquilo que eu estou falando, você tem que estudar aquilo que está sendo falado, para que você, por exemplo, a Bíblia não diz que você deve julgar as profecias? Não deve? Diz ou não diz? Pois é, tem gente que ouve profecia e fica doida. A Bíblia diz assim, o nosso objetivo não é julgar o profeta. O julgamento pertence a Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar e quando alguém profetiza, então os outros julguem. Está de acordo com a palavra de Deus? Deus está falando, está exortando, edificando, consolando. São as 3 facetas da profecia. Deus está me dirigindo em algo. O que eu trago ao meu interior? Existe poder naquilo que se fala? E aqui eu coloco: toda palavra liberada, ainda que seja uma profecia que te cause medo, pânico, vem de uma mentira. E tem muita gente, eu estou falando com líderes e pastores, e consolar. E a palavra profética, ela nunca vem contra a palavra de Deus. Nunca vem contra a palavra de Deus. Nunca vem contra as nossas convicções. É igual alguém se levantar aqui: eis que te digo. Não, peraí, deixa eu falar. Eis que te digo. Não quer dizer de adivinhação, não. Tem a profecia humana, tem a de Deus e tem aquela do capeta. São coisas diferentes, pode ser. E outra, existe grande diferença entre revelação e profecia. E nem sempre porque alguém te traz uma revelação, que normalmente uma revelação é uma palavra de conhecimento. Por exemplo, Deus me dá o conhecimento, que estou dando um exemplo, tá? É uma brincadeira, que o Ortega, eu não conheço o Ortega, nunca vi, que o Ortega veio da tribo Yanomami, né? E de repente eu digo, e não sei o que, e começa a revelar o passado dele na tribo Yanomami, que ele andava nula pelas tribos. Essa parte não tem, Ortega, isso aí, olha, aí já é do diabo, viu? Agora a gente tira essa brincadeira, mas o que acontece, veja bem, e de repente alguém diz, poxa, ele acertou. É uma palavra de conhecimento, mas não significa que seja uma profecia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tá, eu estou parando isso para explicar, para a gente ordenar as coisas, colocar em linha. Porque tem muita gente aí que, vai lá, um tempo atrás,
Um rapaz me procurou e disse: pastor, eu estou desesperado, que uma irmã pegou na minha mão e pegou na mão lá de uma menina e juntou nossa mão e disse que nós fomos feitos um para o outro e que era a ordem de Deus casarmos. Eu perguntei para ele assim: onde foi isso? Daí ele me disse, né? Não foi para mim, graças a Deus. Mas eu já me escapei de uma dessa. Daí, né? Não, veio, eu tô falando é sério. Eu tô falando é sério. Botou lá, diz que profeta. Tira com profeta conhecido. Eis que te digo e não sei o quê. Eu digo: meu filho, e o teu coração? Ele disse: estou apavorado. Tem nada a ver com a mulher, não quero, não sei. Eu digo: então, meu filho, descansa, que isso daí é coisa do capeta ou do homem. Entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, nosso Deus é um Deus inteligente. E outro, o Espírito Santo é um cavalheiro. Esse negócio de, o Espírito Santo veio e derrubou o cara. Quer dizer, pastor, que você não acredita em cair debaixo do poder do Espírito Santo? Creio com sentido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quis receber. Por isso, ninguém fala em língua. Gente, alguém pode pegar um caso, mas pastor, alguém foi lá e aconteceu. Gente, eu não sei explicar os casos diferentes, mas o Espírito Santo é um Deus cavalheiro. Ele respeita a sua individualidade. Pode ver que enquanto um é batizado no fogo, outro pula, outro cai debaixo do poder, outro até roda, o outro fica na manha, na calma, como eu digo, na brisa suave, e de repente começa a falar em línguas. O Espírito é o mesmo, mas os ministérios são diferentes, o dom é diferente. E Deus olha, Deus é um Deus tão grandioso que Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te dá a condição de recebê-lo. Então alguém diz assim: pastor, e o que aconteceu com Paulo quando ele caiu, seja lá do cavalo, estava de pé, caiu, não sei, pelo poder do Espírito Santo, caiu e ficou cego por alguns dias. Vocês concordam que isso é uma coisa diferente? E que ele precisava de um encontro poderoso, mas isso tem acontecido até hoje. Eu lembro lá na cidade de Gurupi, uma senhora cega que tinha ficado lá, ela não acreditava mais em milagres, e de repente veio, ela viu como um clarão, ela caiu e levantou vendo, e foi o testemunho na cidade de Gurupi. Eu estava cega e hoje vejo, e aquela mulher era conhecida na cidade, ela testemunhou para 4, 5 mil pessoas. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Hoje eu pedi a Deus esses dias para tratar um pouco dessa questão sobrenatural, para que a gente não caia em modismos, em falsas. Gente, o Espírito Santo é cavalheiro. Não confunda o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que respeita a sua individualidade, com espíritos baixos que jogam as pessoas, fazem o que quer. Não. O Espírito Santo é espírito de amor. É por isso que quando alguém é batizado com o Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, a face dele muitas vezes muda. E isso é realmente maravilhoso. É o dom de Deus em você e através de você. E eu estou me dirigindo ao fim dessa mensagem dizendo apenas o seguinte: quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quem ministrou na minha vida foi o pastor Josué Benson. A igreja da Pedreira estava aqui, e é como se eu tivesse bem aqui assim para o pastor. Tinha muita gente lá na frente. Nesse dia muita gente foi batizada. E o pastor Josué Benson dizia assim: abra sua boca e seja cheio. Deus não pode batizar ninguém calado. Essas coisas que ele falava, eu falo até hoje. Que a gente não tem que inventar moda.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo é ensinável. A Bíblia é uma. E ele dizia assim: ninguém é batizado de boca fechada. Eu falo isso até hoje. Qual é a pessoa que não é batizada na tua igreja? Aquela que fica assim, ó. Não é. Salvo por um milagre. A pessoa, para ser batizada, ela tem que abrir a boca e se deixar. Pastor, mas qual é a próxima palavra que eu vou falar? Não sei. Quem sabe a próxima palavra que vai falar? Ninguém. Porque se eu começo a falar em línguas agora, eu não sei a próxima palavra que eu vou dizer. O que a Bíblia diz assim? Dentro de vós fluirão rios de água viva. Quer dizer, a água vai passando. Simplesmente essa pessoa tem que abrir a boca e soltar a voz. E eu lembro quando ele disse isso, ele diz: comece a louvar, comece a adorar. E eu comecei: glória, glória, aleluia, 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 aleluia. Só que eu fiquei meio travado no glória e aleluia. Porque normalmente quem está sendo batizado com o Espírito Santo, ele vai acontecendo alguma coisa com ele que de repente é como se outras palavras fossem sair, e a gente pensa: não, isso é coisa da minha mente. Isso é coisa da minha mente. Por quê? O ser humano confunde a sua mente com o seu espírito. A maioria das pessoas, dos cristãos lá da sua igreja, estão esperando que Deus venha e abra a boca deles, ou que fale através dele. Não. Deus não faz isso, não. É o seu espírito que fala, o seu espírito. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, diz Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E a gente precisa trazer isso à clareza, não só sua, mas do nosso povo. Porque no dia que eu fui batizado, o que foi que aconteceu? O pastor Josué Benson diz: abra sua boca e seja cheio, fale alto, fale alto. Por que ele incentivava a falar alto? É porque quando a pessoa vai assim, ó, ela dá tempo para criar dúvida. Porque o diabo odeia quando alguém fala em línguas. Porque anjos não entendem, demônios não entendem, nem eu entendo. Todavia nós falamos a Deus direto em mistérios. É um canal com Deus. É claro que o diabo não quer ver você edificado, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então por isso é importante que, e vai lá, e ele disse: ore alto, e eu comecei, e daqui a pouco eu senti como se a minha língua fosse enrolando, como eu acho que grande parte de vocês. E foi mais ou menos assim, né? E deixa eu explicar uma coisa aqui que você precisa entender. E alguém diz: por que aquele fala várias palavras? Eu falo umas 2, 3 Lembra que uma criança, quando começa a falar, ela não chega: mãe, eu quero que você me entregue. Mamãe, ela não nasce, vai lá, com 2 anos de idade, dizendo assim: mamãe, eu quero que você me entregue um paralelepípedo para que eu possa quebrar o esfigmomanômetro que eu recebi do epipobaquígrafo. Ela não vai dizer isso. Mas no decorrer da vida ela vai aprendendo palavras difíceis, vai ou não vai? Às vezes ela tem dificuldade para falar: mamãe, banana. E eu sei que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falava poucas palavras. Era mais ou menos assim. E eu tentava dizer alguma coisa, mas a minha própria mente me travava. E eu vou dizer aqui qual é o meu problema. O nosso problema. Eu saí e eu fui batizado na calmaria. Eu falei em línguas. Eu entrei no carro. E lá no carro pensei: será que eu posso falar em línguas? Falei em línguas no carro. Digo: meu Deus, eu posso falar em línguas? E eu cheguei em casa. E eu pisei em casa. Eu digo: será que eu posso falar em línguas? E eu cheguei falando em línguas. Ora, o espírito do profeta está sujeito ao próprio. Ou seja, o seu espírito está sujeito a você. Daí eu fui para o banheiro. Me olhei no espelho: será que eu posso falar em línguas? Não, aqui é o banheiro. Parecem os irmãos, né, que não pode tomar banho pelado, porque os anjos podem ver, meu irmão. Ou não pode fazer sexo com a mulher, que os anjos podem. Meu irmão, que tanta besteira é essa?
né? Eu estou falando de mim mesmo. E eu falei em línguas lá. Ora lá na Choriandre Calaba. Falei em línguas no banheiro. E eu pensei, meu Deus, que alegria. Ao mesmo tempo fiquei alegre daí. Para você ver como isso é sério. Veio um pensamento em minha mente que disse, não, isso é coisa da sua mente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei 3 anos sem falar em línguas, porque eu achei que aquilo era coisa da minha mente. Então veio um pastor de Portugal, pastor Fernando, irmã Zita, tremendamente usado em profecias, em línguas. Ele era do Pará, lembra pastor Fernando? Alguém lembra aqui? Pastor Fernando? Um homem tremendamente usado por Deus. Ele estava lá na igreja da Pedreira, e eu sentado aqui num banco lateral que tinha assim, ele disse assim, você rapaz, eu digo, eita, que ele estava só entregando as profecias, e eu com a mente errada eu pensei, pronto, que jovem, né, faz besteira, né, de vez em quando eu digo, Deus já vai me entregar aqui. Gente, para ver, né, o que a mente pequena, né? As pessoas pensam tanta coisa errada de Deus. Deus é a pessoa mais linda, respeitadora. Daí ele diz assim, você se coloque de pé. E eu fiquei temeroso. Ele disse, há 3 anos atrás, Deus te batizou bem aqui, apontou mais ou menos para o piso onde eu estava. Bem aqui neste lugar, meu irmão, quem sabia aquilo? Nem meu pai, nem minha mãe lembrava. Ele disse, bem aqui, Deus te batizou com o Espírito Santo e você permitiu que um pensamento viesse e te levasse a esta fé. E faz 3 anos que você não fala em línguas. Uau! Isso é uma palavra forte de conhecimento, uma revelação tremenda. E ele termina dizendo assim, a partir de hoje, você vai falar em línguas todos os dias da sua vida. Vem aqui, ele me chamou e eu recebi uma renovação espiritual. Como aquele homem me ensinou no ministério. Mas sabe o que acontece? Muitas coisas que eu uso, que eu falo, são coisas que eu aprendi com ele. Ministério, nós aprendemos uns com os outros. Pastor, como é que eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo? Essa é a dificuldade de alguns pastores. E é aqui que eu vou dizer o que você vai fazer. Primeiro, marque um dia. Leia sobre estes textos. Tenha um momento com Deus e diz, Deus, me dê habilidade. Eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo na minha igreja, na minha liderança. Porque tem gente aqui, tem pastores que estão com a igreja cheia de batizados com o Espírito Santo, e tem pastores que ainda não. Está cheio de gente na tua igreja que não é batizado. E a pergunta é, será que Deus quer batizar? Eu estou te afirmando diante de Deus, Deus quer batizá-los. Assim como quer também que eles venham para o batismo nas águas. Pastor, falar em línguas é para todos? É para todos. Então, pastor, eu estou há anos na igreja, como é que eu não falo em línguas? É porque dentro da sua mente você se trava. Você se trava. É você que se trava. E eu digo alguma coisa que alguns teólogos não concordam, mas eu vou dizer porque é assim que eu creio. Querido, tem muita gente que já foi batizada com o Espírito Santo e que recebeu o dom, mas não fala em línguas. Como assim, pastor? É porque não fala. Qual é o sinal externo do batismo? Falar em línguas. Só que alguém pode falar ou não. A timidez, muitas vezes, ela não deixa. A timidez ou a forma muito racional de ser, muitas vezes ela não deixa com que você desenvolva o dom. O dom do Espírito que foi te dado, o dom de línguas. Pastor, eu estou aqui e eu já recebi, faz muito tempo que eu não falo em línguas. Tá bom, então você vai falar todos os dias a partir de hoje. A profecia que eu recebi há muitos anos atrás, eu também trago de volta para a sua vida. Porque aquilo que a gente recebe, a gente pode dar.
Pastor, eu nunca fui batizado com o Espírito, nunca falei em línguas. Eu sei que tem muita gente aqui que já passou por aquele negócio. Nossa, eu senti uma graça, eu quase que fui batizado. Normalmente essas pessoas já foram batizadas. Pastor, o que importa é que eu nunca falei em línguas. Então hoje é o seu dia de falar em línguas. Tudo isso que eu estou ministrando aqui é o que você vai falar na sua igreja. É por isso que essa pregação está sendo gravada, para que você possa ter essas bases bíblicas. Mas estude, gente. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Para que você não tenha dúvida. Para que não seja o pastor Guaraci falou aquilo. Vamos para a Bíblia. Porque a maior dificuldade dos filhos de Deus é que eles não sabem como funciona. Eles acham que é Deus que tem que abrir a boca deles. E alguns, como eu, foram batizados e deixaram de falar em línguas, porque eles entram numa guerra espiritual. O diabo não quer que você fale em línguas. Por isso, tudo aquilo que eu estou falando aqui é de forma muito simples. Eu costumo dizer, Jesus é simples, o evangelho é simples, religião que é complicada. Então, querido, está sendo gravado. Isso aqui eu vou colocar a partir de amanhã, já vou colocar em YouTube, nas redes, ok? Mas eu vou separar, depois o João vai separar só essa questão de batismo, tá? Eu vou passar para vocês o texto da mensagem, mas o importante é na sua hora de ministração. Você deve se preparar, até porque eu tenho que receber com respeito a pessoa do Espírito Santo, amém? E eu tenho que ensinar ao meu povo que quando eles chamarem de verdade, o Espírito Santo vem. Agora, quando eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo, o que eu faço? Eu digo, aquelas pessoas que ainda não são batizadas, que venham à frente. Ok. E aquelas pessoas que já foram batizadas, falaram já em línguas, mas parece que perderam o dom. Você não está mais falando em línguas. Então fique logo atrás dessas pessoas. Ok. E normalmente eu faço, é uma coisa que você tem que fazer, levar eles a uma confissão de fé. Qual é a confissão de fé? A pessoa está com julgamento na mente dela. Como é que você prepara? Diz assim, ó, coloca a sua mão no seu coração. Vai, repita comigo, vai. Coloca a mão, todo mundo, todos os líderes, coloca a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Perdoe os meus pecados. Faça de mim uma pessoa como Tu queres que eu seja. Pai, obrigado pelo dom da salvação. Obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Mas a partir de agora, eu trago a existência e eu recebo os outros dons do Espírito, porque são para mim. Diga, eu cansei de me limpar com trapos de imundícia. Eu estarei debaixo da cachoeira. Eu quero ser cheio. E eu quero falar em novas línguas. Eu quero receber os Teus dons. Eu quero ser batizado com o Teu Espírito. Eu quero ser renovado com a Tua chama. Diga, meu Rei e meu Senhor, eu arranco toda dúvida. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. E o Senhor é aquele que me dá o dom. Quando daqui a pouco eu adorarei na língua dos anjos. Diga, hoje e agora eu Te adoro, eu Te louvo e eu Te exalto na minha linguagem natural, que é o português. Daí você diz assim: incentive as pessoas a adorar. Por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores. Vamos tirar um minuto de adoração. Você vai, feche seus olhos, adore ao Senhor na sua linguagem natural, na sua linguagem. Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor poderoso, grandioso, magnífico.
O Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo que somos, tudo que temos. Te damos honra e glória pelos dons do Teu Espírito, pela Tua salvação, por Tua graça, por Teu favor, pela Tua presença maravilhosa, pela nuvem da glória que enche este lugar. Se louve, adore a Deus na sua linguagem natural, adore no português isso, diga glória, aleluia, diga bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia, Jesus. Amém, amém. Escute, todos aqui adorar em português. Agora, neste momento, é algo que eu costumo fazer para ajudar as pessoas. Eu digo assim: você pode fazer igual, tá? Eu costumo dizer assim: a partir desse momento, nós não vamos mais adorar em português. Algo vai vir no teu interior e você vai começar a produzir, a soltar palavras como rios de água viva que vão vir no teu interior. Aí você já coloca para o Espírito Santo, ok? Normalmente eu peço assim, que a gente faça um silêncio. Por quê? Eu digo, daqui a pouco nós vamos fazer o maior barulho pentecostal que este lugar já viu. Por quê? Para que as pessoas parem e você vai dizer: olha, seja corajoso, Jesus vai te batizar. Abra sua boca, e se você não tem por onde começar, comece junto comigo. Porque Deus vai colocar uma palavra na sua boca, e quando você começar a falar, não pare. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado. Fale alto, verbalize o som, e Deus vai pegar aquela palavra e vai transformá-la em línguas. Deus vai pegar, Ele vai dar um start, Ele vai colocar, é como uma eletricidade, um trovão que vem sobre a tua cabeça, e você vai soltar palavras como rios de água viva. E você diz assim: uns vão ser batizados no fogo, outros com alegria, outros vão... porque os dons são liberados pela nossa boca. Você faz o ambiente, e você diz: outros vão ser batizados com uma brisa suave. Isso é o que eu costumo dizer, porque tem muita gente que não entende. Ele pensa que ele tem que ser eletrificado para falar em línguas. Tem gente que começa a chorar, tem gente que começa a rir, tem gente que começa a pular, tem gente que cai debaixo do Espírito, do poder do Espírito, porque assim consente. O mesmo Espírito faz tudo em todos. Agora, aquilo que eu estou ministrando a você é para você passar aos outros. Se você sentar alguém que nunca foi batizado, eu te desafio, que disse assim: mas pastor, eu já orei tanto, eu já tentei. Chama ele, explica essas coisas e digo: você vai agora ser batizado. Bota a mão na cabeça dele e começa a falar em línguas no ouvido dele. Meu irmão, tão certo quanto vive o Senhor, você vai ver essa pessoa ser batizada. Pastor, e eu que estou aqui? Se você ainda não é batizado, você vai ser batizado agora. Antes que alguém venha e ponha as mãos sobre a tua cabeça. Pastor, e se faz tempo, eu sou batizado, mas faz tempo que eu não falo em língua. Vai ser renovado. Vai ser renovado, porque você vai entender. Quem vai ser batizado aí vai ouvir pela primeira vez a voz do seu Espírito. Eu quero que você não tenha dúvida sobre isso. Paulo disse: quando eu oro Espírito, o meu Espírito ora de fato, todavia minha mente fica infrutífera. Está dando para entender? Amém? Agora, o que nós vamos fazer? Depois que você levou as pessoas a adorar 1 minuto na sua linguagem materna, natural, você vai dizer: a partir de agora, todos nós vamos louvar e adorar na língua dos anjos, ou na língua que nem os anjos conhecem. Vamos falar com Deus em mistérios. Aí você, normalmente você traz as pessoas para frente, ok? E você ministra, e você vai dizer: nós precisamos fazer um barulho pentecostal neste lugar. É claro. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado. Seja corajoso. E então você pode manter uma banda no altar. E quando eu costumo fazer assim: eu dirijo uma oração,
Eu declaro, assim por exemplo, como eu sinto aqui a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. A nuvem da glória de Deus já está neste lugar, e eu libero a palavra profética dizendo: todos serão batizados com o Espírito Santo. Eu libero essa palavra profética, e a partir dessa palavra profética, eu digo: eu vou contar até 3, e quando eu disser já, todos nós vamos fazer o maior barulho pentecostal que este bairro, esta cidade já viu. Sei lá, você pode dizer o que quiser, mas eu posso dizer o seguinte: tão certo quanto vive o Senhor, você vai se surpreender, porque na tua igreja vai ser todo mundo batizado com o Espírito Santo. E outra coisa, quando forem batizados com o Espírito Santo, já chama eles: você foi batizado com o Espírito Santo, agora vamos ser batizados no batismo nas águas. Pode, pastor? Pode, claro que pode. Eu primeiro fui batizado no Espírito Santo para depois ser batizado nas águas. Não foi Pedro que disse? Não podemos negar água àqueles que foram batizados com fogo, não foi isso? Não é isso? Está na Bíblia. A gente que cria muita história. Levante suas mãos, e eu vou pedir a Deus que distribua os dons do Espírito, mas que esse dom de línguas seja reavivado no teu interior. Se você não fala em línguas, você vai falar, e se você já falou, você vai ser reavivado. Agora apenas faça silêncio nesse momento. No próximo minuto vai ser proibido falar em português, porque todos nós vamos falar na língua dos anjos. Se você não tem por onde começar, pode começar junto comigo, mas nem mesmo eu sei a próxima palavra que eu vou dizer, ou seja, nem mesmo você sabe a próxima palavra que vai falar, que vai fluir, mas o Espírito Santo vai pegar essas palavras e vai transformar em línguas. Então neste momento, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Abra sua boca agora e seja cheio.